interessante sobre o cérebro, né? Alguns cérebros de algumas pessoas é que eles sofrem hipnose. São suscetíveis à hipnose, já outros não são. E tem aqueles que hipnotizam o hipnotizador para não ser hipnotizado, e o hipnotizador, aquele que achou que estava hipnotizando, é que está hipnotizado pelo cérebro daquele que não sofre hipnose e nem lavagem cerebral, e é calmo e tranquilo e sereno. Já o hipnotizado, ele jura, ele tem certeza que ele é que está hipnotizando o outro, mas ele não consegue ser calmo e sereno e tranquilo, então, além de tudo, ele não percebe, né, a situação de histeria, né, que ele se encontra quando, e euforia, né, histeria e euforia, e ele não entende que por estar hipnotizado é essa coisa, né, de estar sempre histérico ou eufórico é que controla ele, além da hipnose, por causa da hipnose, mas ele começa a sentir raiva quando ele percebe que ele é que está hipnotizado, e não a pessoa que ele estava tentando hipnotizar, que estava sendo hipnotizado por ele. Ele foi hipnotizado para achar que ele era o hipnotista, né, o ilusionista, mas na verdade, isso por si só já é uma ilusão, já era uma ilusão criada para ele mesmo, para ele achar que ele é o ilusionista, o que estava no controle. Aí daí vem aquela música, o The Man Who Sold the World, de Nirvana, em que ele fala We never lose the control. We never lose the control, porque na verdade o homem que vendeu o mundo, o homem que, na verdade, o título dessa música é o The Man Who Sold the World, é o homem que resolveu o mundo, que solucionou o mundo e não que vendeu, mas mudaram o título da música, não sei porquê. Então, o primeiro homem que passou por um processo de tentativa de hipnose, na verdade foi ele que hipnotizou a pessoa que teve a ideia de tentar hipnotizá-lo. E quando essa pessoa tentou isso, ele resolveu o mundo, porque ele já sabia que ele estava que estavam tentando hipnotizar ele, e ele já tinha hipnotizado a pessoa para ela achar que ela era que tinha hipnotizado ele. Então é isso. Essa é a título o tema da música The Man Who Sold the World, de Nirvana, eu acho. Eu percebo que pessoas em estado de hipnose estão às vezes histéricas, eufóricas. O tom de voz também das pessoas, quando elas se comunicam, as pessoas que estão em estado hipnótico, elas sempre falam mais alto que as outras pessoas, elas atropelam o que as outras pessoas estão falando, elas têm uma vontade muito grande de expressar a opinião delas, mas elas falam, elas afirmam muitas coisas, afirmações e afirmações. A vida delas é um atropelo de afirmações e convicções baseadas em frases prontas que elas leram em livros, porque o livro também é um, um objeto, né, que pode ser usado para hipnose. O livro é um instrumento de hipnose também. E essas frases, esses jargões, essas coisas, para aquele que é suscetível à hipnose, é uma forma de programar o cérebro das pessoas. Elas assimilam não, elas gravam esses jargões, essas frases e passam a usar eles com frequência. Se ela faz um curso, se ela faz até uma graduação e tudo, pode ser um curso técnico, alguma coisa, parte desse conteúdo, desse material que foi usado para instruir o aluno, na verdade, poderia, né, ser, na verdade, um script pronto, né, deixado por alguém com o intuito de hipnotizar os alunos para que eles saiam da sala de aula cientes de que eles estão se formando em algo com conhecimento concreto. Isso é muito comum, eu percebi isso quando você precisa fazer um curso, você está num tipo de aprendizado que você precisa ler muitos livros muito grossos e muitas matérias para poder terminar o curso. Pode ser a maioria de graduação, né? Existe uma tentativa de hipnose nos cursos de graduação. É mais difícil conseguir fazer isso, é quase impossível se for um curso técnico, porque o material é bem mais resumido e você tem bem menos conteúdo para ler, então não exige que você leia textos sobre teorias complexas, então é só focado no conteúdo mesmo, que é para a área específica do técnico. Mas já no curso de graduação, não. Você tem várias cadeiras que você vai pagar antes de chegar na parte específica do curso de graduação, cadeiras introdutórias, matérias introdutórias. Nessas matérias introdutórias, 50% do conteúdo é evasivo, não é sobre o curso de graduação em si, mas são coisas explica, né, coisas, assuntos evasivos, que não se trata da proposta inicial, que era formar o aluno naquela determinada área de conhecimento. Não que, claro, uma introdução falando a respeito de contexto geral do conhecimento, do ensinamento que vai ser transmitido, mas às vezes até os professores começam do nada a falar coisas que não tem nada a ver com a aula, o assunto da aula que ele estava ali para ensinar para os alunos. De repente ele começa a falar coisas sobre a própria vida ou sobre coisas pessoais dele. Claro, uma hora ou outra o professor pode tentar descontrair os alunos na sala de aula com alguma conversa para dar um time, um tipo de recreio na hora da sala de aula. Ou ele pode estar preocupado, ele pode ter a necessidade de desabafar algo, mas geralmente quando é natural, né?
é muito raro, assim, a gente percebe, mas alguns professores, parece que eu percebi isso na minha tentativa de graduação, né? Eu fiz 4 anos de faculdade. Parece que é de propósito, é proposital. Algumas vezes, alguns professores, não foi todos, um ou dois ou três, eu percebi que eles eram evasivos até na hora de ensinar. A forma como as matérias estão. A forma como as cadeiras, as matérias que o aluno vai precisar pagar para terminar a graduação. E eu percebi isso também, né? Tem um esquema de. Como é que eu posso explicar? Antes da pessoa chegar no profissional, no específico, nas matérias específicas, né? É tudo muito evasivo e é hipnose. Eu acho que parece que com o passar do tempo você tem a sensação de sentir um peso ao ir pra faculdade. Você sente um pé. Ir pra faculdade é como se você estivesse carregando uma pedra. Cada vez que você sai de casa pra ir pra faculdade, fica mais pesado, vai ficando mais pesada essa pedra. Parece que você tá carregando pedras. Essa forma, sempre fugindo ao tema principal dos assuntos, das matérias, das aulas, faz que o aluno fique com sono e às vezes até durma na sala de aula. Eu percebi isso também. Então é isso. O cérebro, né? O nosso cérebro ele tem uma preparação para focar numa coisa e se concentrar nela até o fim, até terminar o que você está fazendo, para depois passar para outra coisa. Quando aparecem essas distrações, esses assuntos evasivos no meio de uma coisa que a pessoa está ali para aprender enquanto ela lê um livro ou assiste uma aula, quando uma coisa de repente entra no meio dessa linha de raciocínio e fala sobre coisas que não tem nada a ver, às vezes até a proposta de um título de um texto que começa a falar sobre um determinado assunto de ciência ou de física ou de coisa, mas o assunto fala de... É vazio, eu só sei que eu posso ser isso. Eu vi vários livros, várias coisas com exemplos, coisas fora da curva, né? Que não precisava abordar aquele assunto sobre uma montanha-russa, um carro de montanha-russa da coisa descendo a curva do loop infinito para falar sobre energia, potencial, algo assim, né? Algo assim, eu percebi muitos exemplos, ou então algo tirado de um gibi de história de quadrinhos ou de desenho da Walt Disney para falar de mecânica quântica. Qual é a relação entre a Branca de Neve e os Sete Anões e a madrasta com a física quântica e a ciência da mecânica dos fluidos e da vida pessoal e sexual da Cinderela e tudo mais. Isso na sala de aula, isso na hora de ler um livro sobre ciência, sobre né? Se eu tivesse, antes de escolhido fazer faculdade, escolhido ver um curso técnico e visto que esse curso técnico não tinha esse estilo evasivo de ensino, né, de distrair o aluno com coisas, ao invés justamente de fazer, traçar um caminho certo, um caminho fixo, né, para que o aluno não se perca durante o curso e consiga terminar o curso, algo que traga segurança para o aluno, para que ele, orientação, né, ao invés de deixar o aluno perdido e fazer que ele desista do curso. Percurso, senso de orientação, que mais? É tudo isso. Hipnose tá em todo lugar, todo lugar. Hoje em dia que você vai, até você vai fazer um curso de graduação, como eu já falei, tem um pouco de hipnose ali, tem um pouco de... Como se fosse até feitiço, né? Feitiço. Hipnose é feitiço. Não, eu acho que hipnose é ciência, não é magia, é neurociência, né? É uma parte... estudo não só comportamental, mas de programação de memória, né? Que o cérebro é uma área de memória. Então é isso. Sobre a coisa da... jeito de falar, expressividade, né? Dessas mulheres fakes aí que tá falando inglês, esse inglês fake, essa coisa fake aí de inglês, que não é inglês, sei lá que é isso aí. Eu acho que o jeito de ser, né? Se tudo que a pessoa faz e fala, e como ela se expressa é de uma prostituta, então acho que ela é uma prostituta, né? Agora, sobre o ovo e a galinha, quem veio primeiro, o ovo e a galinha, eu não sei quem veio primeiro, né? Mas quem chocou o ovo é dessa galinha que vai sair o ovo, né? É só disso que eu sei. Mas às vezes o ovo que vai sair de qualquer galinha que seja não vai necessariamente estar com o pinto dentro desse ovo e provavelmente esses ovos podem ser reaproveitados para outras coisas, além de esperar que saia um pinto dele. O que mais? Qual é a próxima filosofia? É que é isso, a vida é simples, entendeu? Esses assuntos, essa evasão da vida, a vida não é... Você tem um caminho a traçar na sua vida e se existe caminhos evasivos aí de desvios, inclusive tentar desviar a atenção das pessoas, mesmo que ela procure seguir um caminho certo, como por exemplo, fazer um curso de graduação, é tentar seguir um bom caminho na vida. Ganhar um diploma, né? Ter uma profissão. Mesmo assim, existe dentro desse sistema uma tentativa de desviar, de distrair a atenção, de desorientar, né? Deixar a pessoa confusa, confundir. Tudo isso é hipnose. Aquele ETzinho que aparece naquele filme Sinais, The Signals, de Mel Gibson, que tem 2 filhos e mora com o irmão também, né?
Aí aparece aquele extraterrestre na casa, entra na casa e pega uma criança e tenta hipnotizar essa criança. E mantém ela num estado de... entorpecido, né? Entorpecido. Então é isso, eu vejo essas pessoas nesse estado, né? De dormência mental, e isso faz parte, existe um mecanismo no cérebro que, quando é desativado, as pessoas ficam assim, né? Também explicado naquele jogo Medieval do PS1 que eu joguei quando era criança. Esse jogo eu gosto muito da trilha sonora, foi algo que marcou pra mim o som de techno. A trilha sonora desse jogo, né? Mas eu não funciona não, hipnose comigo não. Nem funcionou na faculdade, nem... Eu tentei me formar, eu tentei... Depois eu fiz um curso técnico, eu fiz estágio. Aí eu recebi esses códigos de coisas estranhas, aí me distraí também. E até hoje eu tô em casa. Mas eu tenho minhas coisas que eu faço em casa pra cuidar de mim mesma, me manter, viver uma vida isolada, mas fazendo minhas coisas, ter minha rotina aqui, entendeu? Esses códigos, eu encontrei esses códigos, eu analisei eles até hoje, até o dia de hoje, e pra mim, aprendi coisas, analisei a rede de um modo geral, dados, as obras de arte, tudo, encontrei, reencontrei talvez pessoas conhecidas, espero que elas estejam bem. E fora isso, eu não tenho mais nada a declarar, porque eu tô lúcida, eu tô em estado lúcido, eu estou acordada. Eles falam de sonhos, aparece uma menina dormindo nesse aí de Luiz Miguel, e duas garotas do lado de Luiz Miguel, uma delas está dormindo, deitada, com a cabeça deitada no ombro dele. Mas não é o meu caso, eu tô lúcida, entendeu? Hipnose não funciona comigo. Não desse tipo, não sei qual que funciona. Eu me apego às pessoas, assim, não acho que isso é hipnose. Se tem uma pessoa que me trata bem, que me dá carinho, que além de tudo é bonito e simpático, né? É uma necessidade da mulher procurar um homem ou uma necessidade do homem ter uma mulher. Isso não é uma armadilha de Satanás, né? Sexo não é uma coisa do diabo, mas as pessoas usam ou exploram a sexualidade voltando pra sedução, né? E a sedução pode ser sim um tipo de hipnose. Mas acho que a sedução natural que o ser humano tem, que a natureza que é bonita, né? O ser humano também não é hipnose, é uma coisa natural, né? Às vezes a sedução é a simpatia da pessoa, o carisma dela, uma piada boa que ela conta, a forma de se comunicar é sedutora da pessoa, sem necessariamente estar associada ao erotismo ou sexualidade. Já essas vozes aí, essas vozes em inglês fake, essas mulheres falando aí como se tivesse excitada, querendo fazer sexo, essas vozes estranhas aí dessas mulheres, essas frequências aí como essas que falam inglês fake, esse inglês fake aí, essas mulheres falando I don't know, I want you to uh, I want you to me, I need you, I love you, I não sei o que, não sei, essas mulheres aí, tá drogada ou elas mesmas estão hipnotizadas? Mas não acho que essa voz forçada que elas estão usando aí desse inglês falso, como aquela menina, uma menina bonita e tudo, mas aquela forma de falar dela toda falsa, aquela da Pomodoro, técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro, ela não é técnica, nem é Pomodoro, entendeu? Pomodoro é uma marca de extrato de tomate. Vai te fuder pra lá, mano. Técnica Pomodoro da mulher. Extrato de melancia misturada com a uva e senta que alimenta, mano. Técnica Pomodoro é da minha... Deixa pra lá. Eu acho que não existe, né, essa técnica Pomodoro de aprendizado de inglês, nem de sedução, nem de charminho, nem de nada disso, entendeu? O mundo tá chato. Falência cerebral, entendeu? O cérebro existe ainda, mas alguma coisa deu a falência geral do funcionalidade do cérebro, que as pessoas não entendem mais onde elas estão errando, né? Simancol é um mecanismo do cérebro que todo mundo tem, né? Mas algumas pessoas aí não sei, não. Parece que perdeu a capacidade de... Ou propositalmente ela tenta ser assim, né? Ser assim. Mas é uma menina bonita, uma menina jovem, tudo, é da técnica Pomodoro. O que mais? As edições falsas aí, entendeu? De MPB, tudo reeditado aí. Mesmo assim, eu respeito todos os artistas, mas justamente por eu saber que tá tudo reeditado, esses clipes de MPB, música popular brasileira, tudo hackeado, tudo pirateado aí. Que não sei se faz parte também da técnica Pomodoro, mas eu tô vendo isso acontecer, eu fico muito triste de saber que todas as obras de arte estão sendo hackeadas e a minha memória está associada, não sei como, é isso aí tudo. É isso.